com teu coração me oferto. Olá galera, beleza? A Sagrada Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que eu estou lançando hoje uma série de vídeos que tratará sobre a nossa profissão de fé. O que é que nós acreditamos como católicos? É isso que nós vamos ver. Se você ainda não está inscrito no meu canal, deixe aí a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe o seu like e ative o sininho pra gente então mandar as notificações para você curtir os próximos vídeos que vamos lançar. Para responder a pergunta o que é que nós católicos cremos, a gente não precisa descobrir a roda, inventar o fogo, enfim, ao contrário, né? Peraí. Inventar a roda, descobrir o fogo. E sim, a gente precisa perceber que antes de nós muita gente já fez caminho e guardou uma tradição recebida de Cristo pelos apóstolos. A nossa fé criou maneiras de ser sintetizada naquilo que acredita. São os chamados símbolos de fé. Ora, existem inúmeros. Entretanto, os dois mais famosos são o símbolo dos apóstolos, que é aquele crer em Deus Pai que a gente reza na maioria das missas e no terço, e também o credo niceno-constantinopolitano. O método que nós vamos usar neste vídeo será o método do Catecismo da Igreja Católica, que, por sinal, segue o caminho do símbolo dos apóstolos. Vez ou outra a gente pode fazer alguma menção ao credo niceno-constantinopolitano, porque ele aprofunda alguns pontos de modo especial. E neste nosso primeiro vídeo, que tratará sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós abordaremos os parágrafos de 199 a 354 do Catecismo da Igreja Católica. Então bora lá começar. O primeiro ponto do nosso credo, do nosso símbolo apostólico, diz: creio em Deus. Sem dúvida esta é a mais fundamental de todas as afirmações, porque todas as outras afirmações dependem dela. Quem diz crer em Deus, imagina um mundo onde a imanência não é a única realidade que existe. Ele enxerga o mundo para além daquilo que vê. Agora é necessário ir purificando essa afirmação. Nós cremos em um só Deus e não numa multidão de deuses como outras religiões podem acreditar. Nós respeitamos, mas não é o nosso caso. Nós cristãos somos monoteístas, bem como o judaísmo também é monoteísta e o islamismo. De certo modo, nossa fé cristã católica é filha do judaísmo e não se aparta do judaísmo no tocante ao monoteísmo, que diz que nós só temos um Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 5, está escrito o credo de Israel. É o Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é o único Deus. Nós cristãos não nos apartamos desta realidade de crermos num só Deus, porque Jesus, nosso mestre, assim o fez. Entretanto, no horizonte das religiões monoteístas, o cristianismo traz uma radical novidade. Sim, nós cremos num único Deus, mas este Deus é ao mesmo tempo três pessoas. Nós, seres humanos, só pudemos ficar conscientes disso quando veio Jesus. Foi ele que no capítulo 28 do Evangelho de Mateus mandou os seus apóstolos irem pelo mundo inteiro e batizarem todas as pessoas que acreditassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Desde muito cedo, as comunidades cristãs traziam em si a certeza de que Deus é uno e trino, ainda que o dogma não estivesse bem desenvolvido. Por exemplo, São Paulo saúda na 2 Coríntios: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a força do Espírito Santo esteja convosco. Nesses dois textos, Mateus e 2 Coríntios, nós já temos suficiente certeza de que as comunidades primitivas acreditavam de que Deus era Trindade. O nosso credo continua dizendo que Deus é todo-poderoso. E dentre os atributos divinos, a onipotência é a única que aparece nomeada no símbolo dos apóstolos. Mas o que significa dizer que Deus é todo-poderoso? Bem, em primeiro lugar, como nos apresenta o Salmo 115, Deus faz tudo o que lhe apraz. A sua vontade é soberana. Mas essa vontade soberana não é uma vontade esmagadora, a vontade de um tirano. Como nos lembra o livro da Sabedoria, porque ele é todo-poderoso, ele escolheu também ser misericordioso, bom, se compadece de todos. Ele é poderoso, inclusive,
para assumir a nossa impotência. Sim, porque quando Deus faz-se homem em Jesus Cristo, e sobre isso falaremos mais para frente, ele assume a nossa fraqueza. O todo forte torna-se fraco para se solidarizar conosco. Este Deus em quem cremos e ao qual adoramos, e que é uno e trino, é criador. É errado dizer que só o Pai cria. Não. A criação é obra da Santíssima Trindade. Deus cria porque amor que é amor é transbordante, sai de si, derrama-se para fora de si. Então Deus cria para amar, para salvar, Deus cria para a sua glória. E aqui vai um ponto importante. Deus cria a partir do nada. Por soberana vontade, por soberano amor, Deus faz surgir do nada todas as criaturas. Muitas filosofias da Grécia Antiga imaginavam uma figura divinizada, chamada Demiurgo, que no máximo organizava os elementos que já existiam. Não é assim conosco. Nós acreditamos que nosso Deus criou tudo a partir do nada. Agora, atenção! Deus está em todo lugar? Deus está em tudo? Sim, Deus está em todo lugar e está em tudo. Porém, Deus transcende todas as obras criadas e não se confunde com nenhuma delas. Nós cristãos, seguindo já a tradição dos judeus, não somos panteístas. O que é o panteísmo? O panteísmo é a adoração de Deus presente em todas as coisas, como se tudo fosse divino. Não. Nós acreditamos que tudo que foi criado é obra boa e é obra de Deus, mas Deus é o totalmente outro, ele transcende as obras criadas. Aliás, é por isso que nós admiramos-nos da beleza da criação, do mar, das estrelas, de todos os astros, das florestas, sei lá. Mas a gente não adora nenhuma dessas realidades. Por quê? Porque essas realidades, no máximo, refletem a beleza do Criador, mas não são deuses. O verdadeiro cristão é tolerante, ele convive bem com quem adora as forças da natureza, com quem consulta os astros, consulta os búzios, mas ele mesmo não faz isso. Por quê? Porque ele entende que Deus está para além de todas essas realidades. Deus está em tudo, Deus não se confunde com nada que foi criado, mas a tudo governa com sua providência. É claro que a providência de Deus não é como um teatro de marionetes pela qual Deus fica manipulando tudo a todo instante. Sim, ele tem poder sobre tudo e a todo instante, mas ele inscreveu na obra criada algumas leis. E essas leis são mostras de sua bondade e de sua inteligência. Assim, as criaturas, por essa lei interna, vão fazendo também o seu caminho. Diante da questão da providência, fica para nós uma pergunta inquietante. Se Deus age em tudo aquilo que criou, por que o mal existe? Teria Deus cochilado no seu amor? Teria Deus esquecido-se de alguma parte da sua criação a ponto de permitir o mal reinar? O catecismo, como expressão resumida da nossa fé, não se arrisca a dar uma resposta simplória a respeito de um mistério tão grande e doloroso como esse. No parágrafo 309, o catecismo assegura-nos que essa resposta não pode ser resumida, simples demais. Mas ele propõe-nos uma espécie de contemplação. Tudo o que Deus fez, desde a sua criação, mesmo diante da queda do ser humano, mesmo oferecendo alianças ao homem para tratá-lo com misericórdia, mesmo a encarnação do Filho de Deus e todos os mistérios referentes à nossa salvação pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, tudo isso no seu conjunto acaba sendo uma resposta ao mundo que está sujeito ao mal e, sobretudo, ao ser humano que padece os males. Assim, não há nenhum pormenor da mensagem cristã que não seja, em parte, uma resposta ao problema do mal. Dentre todas as criaturas, há duas categorias que nós conhecemos como categorias de criaturas inteligentes. Trata-se do homem e dos anjos. Estes, por serem inteligentes e livres, devem caminhar responsavelmente para o seu fim último. E isto fazendo uso da sua liberdade, de sua livre escolha, de seu livre arbítrio. Essa liberdade, que ao mesmo tempo prova da bondade de Deus para com os anjos e para com os homens, é ao mesmo tempo o risco de Deus, porque justamente por causa da liberdade
anjos e homens pecaram, se afastaram de Deus. E por isso, dentre todos os males, entrou no mundo, na hora do pecado, o mal moral. E ensina o catecismo, o mal moral é um mal de gravidade muito, muito pior do que o mal físico. Deus de modo nenhum é a causa primeira de todos os males. Ele é sumamente bom e não gera mal nenhum. Agora fica uma dica importante, eu quero ler literalmente o que está escrito no parágrafo 311 do Catecismo. Deus Todo-Poderoso, sendo soberanamente bom, nunca permitiria que qualquer mal existisse nas suas obras se não fosse suficientemente poderoso e bom para do próprio mal fazer surgir o bem. Sim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como nos diz São Paulo, inclusive aquilo que julgamos ser grande mal.